A Rússia é um país gigantesco, cheio de história, cultura e paisagens impressionantes. Mas o que poucos sabem é que, além dos monumentos famosos e das cidades movimentadas, existe um lado obscuro e enigmático que desafia a lógica e a ciência. Aqui, o impossível parece acontecer, e a cada canto surgem mistérios que deixam até os especialistas sem respostas. Você sabia que existe uma cidade onde as temperaturas chegam a 70 degrees e cuspir pode ser perigoso porque sua saliva congela no ar? Ou que um grupo de montanhistas foi encontrado morto em circunstâncias tão estranhas que até hoje ninguém consegue explicar? E que tal um lago tão radioativo que apenas estar perto dele por alguns minutos pode ser letal? Esses são apenas alguns dos segredos mais inquietantes da Rússia. Um país onde o real e o inexplicável se misturam de maneira fascinante. Prepare-se para descobrir o outro lado da Rússia, um lado que poucos conhecem e que talvez seja ainda mais surpreendente do que tudo o que já te contaram. A cidade mais fria do mundo, Oymyakon. Imagine um lugar onde o simples ato de respirar pode se tornar um desafio. Bem-vindo a Oymyakon, na Sibéria, o local habitado mais frio do planeta. Aqui, as temperaturas podem despencar para impressionantes 70 degrees, congelando tudo em questão de minutos. Carros não podem ser desligados por muito tempo. Se o motor parar, ele pode nunca mais voltar a funcionar. A água congela antes de tocar o chão. Até cuspir se torna perigoso, pois sua saliva pode se transformar em pequenas agulhas de gelo no ar. Para os moradores, sobreviver não é questão de luxo, mas sim um jogo diário contra a própria natureza. A vida em Oymyakon é um verdadeiro teste de resistência. As casas precisam de aquecimento constante, e sair de casa sem roupas apropriadas pode ser fatal. Escolas fecham apenas quando a temperatura cai abaixo de 55 degrees. Sim, abaixo disso. E se você pensa que a agricultura é uma opção, esqueça. O solo está permanentemente congelado. Isso significa que a alimentação depende basicamente de carne, peixes e laticínios congelados naturalmente pelo próprio clima. Mas por mais hostil que pareça, Oymyakon é apenas um dos mistérios extremos que a Rússia guarda. E falando em mistérios, há um lugar nos Montes Urais onde um dos eventos mais enigmáticos da história aconteceu. O mistério da Montanha dos Mortos, Passo Dyatlov. Nos confins dos Montes Urais, um dos maiores mistérios da Rússia permanece sem explicação até hoje. Em 1959, um grupo de 9 montanhistas desapareceu de forma bizarra no que ficou conhecido como o Incidente do Passo Dyatlov. Quando foram encontrados, suas barracas estavam rasgadas de dentro para fora, como se tivessem fugido às pressas de algo que nunca saberemos o que foi. Mas o mais estranho estava por vir. Alguns corpos apresentavam fraturas internas brutais, semelhantes às causadas por um impacto poderoso, mas sem sinais externos de violência. Outros foram encontrados sem língua, sem olhos e, pasme, com vestígios de radiação em suas roupas. O que aconteceu naquela montanha? Teorias não faltam. Desde um fenômeno climático raro até testes secretos do governo soviético, passando por ataques de forças desconhecidas. Mas nenhuma explicação conseguiu amarrar todas as pontas soltas. Afinal, como um grupo experiente de alpinistas foi destruído dessa forma, sem deixar rastros claros? O caso foi reaberto várias vezes, mas continua sendo um dos maiores enigmas da história moderna. E se a Rússia é conhecida por seus segredos, há um em particular que pode estar escondido debaixo da terra. Uma cidade subterrânea nuclear que poucos ousam mencionar. Uma cidade subterrânea nuclear secreta, Medjugorje. Imagine uma cidade que não aparece nos mapas, cercada por montanhas e protegida por uma vigilância rigorosa. Essa é Medjugorje, uma das cidades secretas mais bem guardadas da Rússia. Construída durante a União Soviética, ela foi projetada para resistir a ataques nucleares e servir como um possível bunker subterrâneo para líderes políticos e militares. O que acontece lá dentro? Poucos sabem, mas rumores indicam que o complexo esconde túneis subterrâneos gigantescos, capazes de abrigar milhares de pessoas e armazenar armas nucleares prontas para uso em caso de guerra. Apesar do colapso da União Soviética, Medjugorje continua inacessível. Nenhum civil pode entrar, e até mesmo imagens por satélite são limitadas. Teorias sugerem que a cidade ainda está ativa, funcionando como um dos centros estratégicos de defesa mais importantes da Rússia. Há até quem diga que, no subsolo,
existem instalações secretas onde tecnologias avançadas são testadas. Mas, como tudo que envolve mistérios russos, nada pode ser confirmado, apenas especulado. Agora, se essa cidade subterrânea já parece um segredo bem guardado, imagine um lago que se tornou tão perigoso que estar perto dele pode ser letal. O lago assustador que engole tudo. Lago Karachay. Parece um lago comum, mas o Lago Karachay esconde um segredo mortal. Localizado na Sibéria, ele foi transformado em um depósito de lixo nuclear durante a Guerra Fria. Hoje, ele é considerado um dos lugares mais radioativos do mundo. Só de ficar perto de suas águas por alguns minutos, você pode receber uma dose letal de radiação. Para ter uma ideia, passar uma hora próximo ao lago pode ser mais perigoso do que estar no epicentro de Chernobyl logo após o desastre. O nível de contaminação chegou a um ponto tão crítico que o governo russo teve que tomar medidas drásticas. Parte do lago foi coberta com concreto, na tentativa de conter a radiação, mas os danos ambientais já estavam feitos. Durante anos, tempestades de poeira radioativa espalharam partículas tóxicas para cidades próximas, aumentando assustadoramente os casos de câncer e mutações genéticas. Um lago que antes poderia ser um refúgio natural tornou-se uma armadilha invisível. Mas enquanto Karachay é perigoso por sua radiação, há uma vila na Rússia onde o mistério está em seus próprios habitantes, gigantes que desafiam a lógica da ciência. A aldeia dos gigantes russos, Sanskrit. No meio de um vilarejo remoto da Rússia, algo intrigante acontece. Em Sanskrit, a população possui uma característica fora do comum. Muitas pessoas ultrapassam os 2 metros de altura. Mas não é só isso. Algumas famílias inteiras parecem carregar uma genética única, que intriga cientistas e alimenta lendas há séculos. Como é possível que, em um local tão isolado, um número tão grande de pessoas tenha essa estatura em comum? Pesquisadores já estudaram a aldeia e sugerem que uma mutação genética rara pode ser a explicação, mas os moradores preferem acreditar em teorias mais fascinantes. Algumas lendas afirmam que eles são descendentes diretos de antigos gigantes, mencionados em mitologias antigas. Outras histórias falam de uma linhagem especial, protegida por forças misteriosas. Fato é que o vilarejo se tornou um verdadeiro enigma para a ciência e para os curiosos. Mas esse é apenas mais um dos muitos segredos que a Rússia guarda. Um país onde o real e o desconhecido se misturam de forma quase sobrenatural. Agora que você conheceu alguns dos mistérios mais bizarros e impressionantes da Rússia, a pergunta que fica é: qual deles mais te intrigou? Foi o frio extremo de Oymyakon, onde a vida desafia a própria natureza? Ou o mistério do Paço de Dyatlov, que até hoje continua sem explicação? Quem sabe a cidade subterrânea de Medjugorje, que parece saída de um filme de espionagem? Ou talvez o Lago Karachay, um dos lugares mais mortais do planeta. Sem esquecer, é claro, da aldeia dos gigantes russos, onde a genética e o folclore se misturam em uma história fascinante. Se você já ouviu falar de outros segredos obscuros da Rússia, compartilhe nos comentários. Quem sabe seu mistério favorito aparece em um próximo vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like para continuar explorando os mistérios mais incríveis do mundo. Afinal, há muito mais para ser descoberto além do que nos contam nos livros de história.